E aí, rapaziada, prontos para mais uma hora de história? Beleza? Quem está falando aqui é o professor Carlos e nós vamos hoje conversar, bater um papo sobre Idade Média. Nada muito longo, nada muito extenso. Eu vou passar para vocês alguns preceitos básicos com relação a esta fase da história que começa com a queda do Império Romano e vai até as grandes navegações até o século XV, aonde a cidade de Constantinopla vai ser tomada pelos turcos. Para começar a falar em Idade Média, a gente não pode deixar de colocar em pauta o assunto principal, que é o quê? A queda do Império Romano. Esse é um assunto extremamente importante. É ele quem vai dar o norte para que nós possamos trabalhar a Idade Média até a tomada de Constantinopla pelos turcos, como eu havia dito anteriormente. Mas antes da gente falar em Idade Média, vamos recordar alguns pontos que inclusive nós já vimos isso em sala de aula. Quando a gente trata de uma troca de período histórico, seja em qualquer um dos tempos, pré-história, Idade Média, moderna e contemporânea, a gente não pode tomar esses acontecimentos como fatos isolados, como algo que aconteceu de um dia para o outro. Por exemplo, a queda de Roma. Não vamos cair no entendimento comum de que o Império Romano caiu e no outro dia o mundo estava totalmente diferente. Não. É necessário um período, muitas vezes longo, de mudanças econômicas, políticas, sociais e religiosas, para que a gente possa realmente entender que esse período histórico sofreu uma mudança. Porque quando os historiadores do século XIX fizeram essa divisão da história, eles separaram para que o entendimento dos períodos históricos fosse mais fácil, mas é preciso a gente procurar entender essa dinâmica, esse entendimento sobre a questão da troca de períodos históricos. Quando a gente começa a falar em Idade Média, a gente começa pelo ponto básico, que é a queda do Império Romano. Bem, o Império Romano, quando ele caiu em 476 d.C., ele, segundo os historiadores, ele é acompanhado, na verdade, de três problemas graves que, ao longo do tempo, acabou colocando o Império numa situação econômica e social e política também extremamente complicada, e com isso acabou levando à ruína do Império. Vocês estão vendo aí, eu coloquei um slide para vocês, apenas para que vocês observem, se possível, anotem, as três causas que levaram o Império Romano à queda. Essas três aí. A crise no exército, a crise na escravidão e depois as invasões bárbaras. E essa terceira é a que a gente vai bater mais. Ela é a mais importante porque é a partir dela que vai dar o grande entendimento para o que a gente chama de Idade Média, início da Idade Média. Povos bárbaros. Quem são esses caras? Os bárbaros eram povos que viviam nas fronteiras do Império Romano. Esses bárbaros, esses povos bárbaros, também chamados de germânicos, eles deram origem ao que
hoje são os povos europeus, franceses, espanhóis, alemães, ingleses. É a partir do início da Idade Média que essas nações vão estabelecer reinos, e esses reinos vão dar origem aos países atuais que nós conhecemos. Quando a gente fala em invasões bárbaras, a própria palavra invasão já nos dá uma ideia de que os caras entraram invadindo, batendo, correndo. Não. Nós precisamos destacar alguns aspectos que são bem importantes sobre a questão das invasões bárbaras. Primeiro, eles não entraram todos juntos de uma vez e atacaram o Império Romano. Isso foi se dando ao longo do tempo através de etapas. E a primeira delas nós vamos chamar de colonato. Calma, muito simples. Colonato vem da palavra colono. Por quê? O que é que aconteceu? Quando os bárbaros começaram a forçar a sua entrada para dentro das fronteiras, ultrapassar as fronteiras do Império Romano, o imperador romano, sentindo que a situação estava bem complicada, que não tinha como segurar os caras, o que o imperador romano fez? Ele permitiu que algumas tribos entrassem no território romano em troca de auxílio nas fronteiras para que os outros não entrassem. Chega num determinado momento em que o Império Romano não consegue mais segurar esses caras, a situação fica insustentável e os bárbaros então começam a entrar a rodo, eles começam a ocupar toda a área que era do Império Romano. Esses caras começam a entrar nas cidades, começam a saquear, e as pessoas, não tendo outra saída, elas vão para onde? Elas vão para o campo. Esse processo de saída das pessoas das cidades para o campo em massa, nós vamos chamar de ruralização. Ao longo do tempo, esse processo ele vai se dar de uma forma tão elevada que as cidades que na época do Império Romano eram grandes, eram bonitas, com toda a estrutura, essas cidades simplesmente vão ficar vazias e pequenas, porque durante a Idade Média, praticamente 80% da população vai o quê? Vai residir no campo. Essa saída das pessoas da cidade para o campo vai gerar um sistema muito interessante que nós vamos chamar de feudalismo. O que é o feudalismo? Os grandes proprietários de terra, que também precisavam se defender dos bárbaros, eles começaram a receber essas pessoas que vinham da cidade e essas pessoas começaram a trabalhar para esses senhores feudais, para esses donos de grandes terras. Eles trabalhavam, produziam e parte do que eles colhiam, eles sustentavam, eles davam para o senhor feudal, em troca ele os defendia, ele os protegia. O que vai acontecer? Quando essas pessoas forem para o campo para se proteger, eles vão dar início a um processo de honras e obrigações. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o camponês ele é recebido pelo senhor feudal e a partir de agora ele tem a obrigação de pagar taxas e dar uma parte daquilo que ele colheu através do seu trabalho. E dentro de um feudo vai se estabelecer um sistema econômico feito em base de troca, ou economia de subsistência. Também é interessante anotar. Subsistência é o quê? Tu vai plantar exatamente aquilo que tu necessita. Quantas taxas que eram pagas pelos camponeses ou servos aos senhores feudais, aos grandes proprietários, nós vamos destacar 3. A corvéia, a talha e a mão morta. Na primeira delas, que é a talha, ela é uma taxa que é paga ao senhor feudal com parte da colheita. Ou seja, o camarada vai lá, plantou, colheu, parte do que ele colheu vai para o senhor feudal ou para o dono da terra. A corvéia, que é a segunda que nós estamos destacando, ela é uma taxa paga em forma de trabalho. O sujeito trabalha nas terras do senhor feudal
Depois, a última, então, que é a mão morta. A mão morta. A mão morta é uma taxa que ocorre quando o camponês morre e o filho assume o lugar. O filho assume o lugar do pai nas obrigações que a família tem com relação ao senhor feudal. E essa situação toda, rapaziada, ela vai seguir ao longo da Idade Média até o século XIV, quando vai ocorrer a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então vai terminar a Idade Média e iniciar a Idade Moderna. Tem mais alguns outros pontos sobre a Idade Média que a gente ainda vai voltar a comentar. A chamada crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, mas calma. Por enquanto, hoje é isso aí. Fique com Deus e um grande, grande, grande abraço. Né, Corujinha?